Bom dia! As minhas firuguinhas. Pronto, já começou bem. Figurinhas carimbadas. Mas tem alguma coisa esquisita aqui, calma aí. Gente, sem óculos a minha testa fica muito maior, não fica? Agora no YouTube tá certo. Bom dia, todo mundo! Hoje eu tenho cola. Cadê minha colinha? Tá aqui, que eu não quero esquecer de falar nada, que hoje é um dia bem legal. Bom dia, Sussu! Bom dia, Tati. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Está tudo bem? Acho que eu já tô bem aqui. Hoje vai ser brabo ou vai ser mansinho? Hoje vai ser mansinho. A gente tem que ir alternando, um dia bravo, um dia suave, um dia bravo, um dia suave. Hoje eu vou ser suave. Vou tentar. Mas vocês sabem, né, que eu não sou brava, assim, na vida real. Eu sou suavona. Deixa eu colocar esse microfone aqui, porque eu fico batendo na mesa o tempo inteiro. E aí eu acho que o pessoal do YouTube vai sofrer. Bom dia, Indiara! Ai, gente, eu escrevi um material para vocês sobre a transição para o autocuidado. Um e-bookzinho pititiquinho para vocês terem com vocês e vocês relerem sempre que a coisa ficar muito difícil, sabe? Aqui em casa, eu também sou assim, brincalhona, faço muita piada e tudo mais. E aí, acho que foi ontem ou anteontem, não sei, que a minha filha, Vitória, né, falou assim: por que você não faz teatro? Nossa, tudo pra você é um grande drama, tudo pra você é um show, tudo pra você é uma piada. E eu fiz muitos anos teatro na escola. E é o meu jeitão mesmo, sabe? Exagerado, para chegar à informação, para cutucar, para realmente incomodar, sabe? Seja no bom sentido, seja no mau sentido. As pessoas devem lembrar das coisas que eu falo mais brava, das coisas que eu faço mais piada. Bom dia, Cris. Então, aqui na internet eu falo desse jeito, eu falo alto, eu brigo, eu dou risada, eu chamo atenção, mas no meu atendimento pessoal lá, você sabe, né, Ângela, é outra Nicole. É outra Nicole, porque daí eu não preciso causar nada para chamar sua atenção, porque você tá comigo lá e você tá prestando atenção. Vocês viram que eu já mudei a cor da blusa? Gente, eu sempre uso aquela blusa roxa, atrás daquela blusa roxa, eu uso para ir nos eventos, que tem o meu nome, Educação e Diabetes e tal. E aí eu falei, não, eu vou usar sempre a mesma blusa todos os dias, porque se eu tiver que escolher uma blusa diferente para cada dia de live, não vai ter live. Porque eu não tenho 30 blusas, não tenho 30 camisetas. Eu falei, quer saber? Eu vou usar todos os dias a mesma, e aí ninguém vai ficar prestando atenção na minha roupa. Oi, Luciano, tudo bem? Então, estamos hoje, no dia 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes, que é o dia do aniversário do Bunting, que foi o carinha que descobriu a insulina. E existe para todo o dia mundial do diabetes, a cada ano existe um tema diferente. E o tema de hoje é bem-estar, saúde mental. Então, durante esses 30 dias, eu escolhi falar sobre coisas que não são tão técnicas sobre o diabetes, que são coisas mais de como lidar mesmo na rotina, no dia a dia, com seu filho, com você mesmo, com tudo que você tem que fazer. Então, pode parecer que não está em, né? Eu não estou usando o tema, mas eu estou sim. Eu estou sim. Se vocês forem lá na IDF, o que é IDF mesmo? Não lembro. Federation, International Diabetes Federation, é a Federação Internacional de Diabetes. Eles sempre propõem um tema para a gente discutir, né, no mês mundial do diabetes.
E aí eu aproveitei o livro que nós estamos lendo aqui, fazendo essa leitura comentada, das 101 dicas para pais de crianças com diabetes, que não fala só de crianças, fala em diabetes em todas as fases da vida, e trazendo reflexões sobre o dia a dia, sobre tentar deixar algo que é pesado, diabetes ele é pesado, toda situação crônica ela é pesada, porque ela é todos os dias, por anos e anos e anos e anos. Então, eu quis trazer isso, sabe? Essa parte mais emocional, /comportamental, /psíquica, enfim. Bom, estou aqui enrolando vocês já há 8 minutos. E agora a gente entrou no momento do livro onde ele fala, são 3 dicas só, 47, 48 e 49. Onde ele entra para comentar a faixa dos 9 aos 12 anos. E dessas 3 dicas aqui, a primeira delas, a dica 47 é: dê um celular para o seu filho. Gente, isso aqui hoje, em 2024, a orientação é não dê um celular para o seu filho, né? Então, todas as crianças, é bem provável que todas as crianças de 9 a 12 anos já tenham o seu celular. Então, como ele escreveu esse livro muito tempo atrás, e ele cita uma realidade dele onde as crianças ainda não tinham todo esse acesso a esse celular, uma das sugestões é que a criança com diabetes tenha um celular, tá? A dica 48 é a que nós vamos conversar hoje, e a dica 49 é dormir fora. Então, quando a criança ou pré-adolescente vai dormir na casa dos avós, na casa dos amigos, vai fazer uma noitada diferente na escola. Então, ele fala sobre isso e eu acredito que a gente já tenha desenvolvido esse tema aí ao longo das outras lives, mas e também não tem nada assim muito diferente do que a gente faria. Manter contato com o nosso filho, orientar os adultos que vão estar com ele, ter tudo necessário para corrigir hipoglicemia, para trocar uma cânula se necessário, enfim. Todas aquelas coisas que a gente conversou, e eu conversei ontem à noite sobre isso também, na live que eu fiz com a Carol, sobre descomplicar as coisas, né? Então, uma forma da gente descomplicar as coisas é a gente estar preparado para todas as coisas possíveis e imagináveis e estar preparado, de repente, para os piores cenários. E aí eu peguei a dica, gente, que eu acho que é assim a que mais fica na cabeça dos pais. Planejando a transição da responsabilidade do cuidado. Ou seja, como fazer a transição do cuidado dos pais para o autocuidado. Que é quando essa criança ou esse adolescente assume a responsabilidade pelos cuidados com ela mesma. Eu lembrei de um ponto aqui curioso quando a gente fala sobre isso, porque no início do diabetes, tudo que eu queria era um manual, era um guia, com regras claras, com um passo a passo específico do que fazer. Então, se acontecer isso, faça tal coisa. Se der esse número, faça tal coisa. Se não sei o que, faça isso. Eu não tinha, o negócio estava tão difícil dentro da minha cabeça que eu queria coisas simples, ordens ou regras fáceis. Eu queria um manual, eu queria algo assim, 2 mais 2 é 4, e eu demorei muito e bati muita cabeça para entender que não existe isso. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês aqui com relação cadê minha papelada? Com relação à transição do cuidado dos pais para o autocuidado do filho, é que é extremamente individual. Extremamente individual. Então, a primeira grande pergunta é: quando? Quando que eu vou poder passar todos esses cuidados que eu tenho para o meu filho? Não sabemos. Não sabemos. Não tem como saber. Porque vai depender muito de você e vai depender muito dele. E vai depender muito mais dele, na verdade, né? Porque existem 2 pontos muito importantes que a gente precisa prestar atenção para começar, para a gente entender que está no momento. O primeiro é a prontidão desta criança, desse adolescente. Será que ele tem capacidade cognitiva, intelectual, emocional de assumir algumas coisas? O segundo ponto é segurança. Será que o meu filho, fazendo algo sozinho, estará em segurança? Será que neste momento é o melhor momento pensando na segurança dele?
Então, são esses 2 pontos que vão direcionar, que vão dar a brecha, a dica de que, acho que tá na hora, tá? Então, o quando ele vai variar? Ele vai variar, por exemplo, a gente tem situações familiares, situações de vida muito diferentes. A gente tem um pré-adolescente de 13, 14 anos que já precisa trabalhar e já precisa ajudar a família com renda. Então, ele tem uma maturidade, uma responsabilidade muito maior do que um jovem, um adolescente, de repente, que tem ótimas condições financeiras, que os pais dão tudo, que os pais pagam tudo, que a escola particular faz inglês, faz balé, faz piano, e tem governanta, tem babá, tem todo mundo ali para fazer tudo para aquela criança, para aquele adolescente. Então, muito provavelmente, aquele adolescente ele vai ter muito mais dificuldade, ele vai demorar muito mais para assumir esse controle por falta de maturidade, enfim. Então, não dá para a gente saber quando vai ser. O que a gente tem que saber é que vai acontecer, vai ser devagar, vai ser um processo lento e contínuo. É a mesma coisa da educação em diabetes. Você não aprendeu tudo da noite para o dia, você não começou a fazer tudo perfeitamente da noite para o dia. Então, a gente tem que ter muita paciência mesmo. Eu nunca conheci ninguém aqui no Brasil que tivesse uma transição para o autocuidado planejada. E isso é uma coisa que eu tenho visto em toda a literatura que eu leio de fora do Brasil, que lá fora eles têm esse cuidado do planejamento, de estruturar uma conversa com os pais, com essa criança, esse adolescente e a equipe médica e planejar. Bom, durante este ano, qual vai ser o nosso objetivo, ou o que a gente vai poder implementar, ou que tarefas a gente vai poder passar para esse adolescente ou para essa criança, para que ela vá desenvolvendo autonomia ao longo desse ano. Uma tarefa. No ano seguinte, faz uma nova avaliação. Como é que foi esse ano? Deu certo? Não deu? Conseguimos colocar mais uma responsabilidade para esse adolescente, para essa criança? Não dá, temos que rever ainda, temos que ficar naquela ainda do ano passado, que não está muito legal. Então, lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, tá, que foi o que eu li, existe um trabalho estruturado para que isso aconteça. Aqui, a sensação que eu tenho é que meio que a transição acontece, mas assim, mas cansei. Os pais estão cansados, a criança está cansada, o pré-adolescente está revoltado. Aí a transição meio que acontece assim, ó, ai, saco, vai, se vira, esse negócio aqui é teu, eu não aguento mais. Aí meio que vira, não é uma transição, né, é um susto, um joga, vai. Ai, cansei, chega. Então, o que ele fala aqui no livro? Eu trouxe 2 referências para vocês. Eu trouxe o livro que a gente está fazendo a leitura juntos, e eu trouxe um outro material também de uma outra instituição, que é a coisa mais fofa do mundo, que eu já fiz uns posts sobre ele, mas enfim, depois eu vou criar um material para dar para vocês. Então, o que ele fala aqui, ó? Tudo que a gente faz como pais, de modo geral, tá? É para ajudar o nosso filho a crescer, ter sucesso na vida e ser um adulto independente. Então, o objetivo dos pais é esse, que o seu filho dependa cada vez menos de você. Não só nas áreas da vida como trabalho, estudo, relacionamentos, cuidar da própria casa, mas também no diabetes. Então, desde que o diagnóstico chega na nossa família, tá? E isso aconteceu comigo também, por isso que eu posso falar. Desde que o diagnóstico chega, a gente precisa lembrar que esta criança, que o nosso filho é do mundo e que um dia ele vai embora. E que o nosso papel no mundo enquanto pais é preparar este filho para este e todos os outros para ir embora. Para sair de casa, para ter a família deles, para ter o trabalho deles. O diabetes tem que ter a mesma coisa. Só que é muito difícil, né? Porque vem uma carga emocional tão grande que a nossa tendência é pegar tudo do diabetes para nós, especialmente quando o diagnóstico é quando eles são pequenos,
e botar embaixo da bolha, e a gente tem uma baita dificuldade de ir soltando o cuidado, soltando o controle, soltando as responsabilidades, a gente pega tudo pra gente. E isso tem um peso tão grande que quando essa criança cresce e começa a bater de frente com a gente, que é o que acontece normalmente na adolescência, ele vai começar a usar a gente como um teste antes de sair para o mundão, ele vai testar com a gente está tão cansado e tá tão pesado aquilo que a gente simplesmente pega e joga para ele. Então vai, então se vira. Então, sabe, ou a gente passa a responsabilidade e não sai de cima. Fica ali esperando para que ele faça as coisas do jeito que a gente sempre fez, ou do jeito que a gente quer que ele faça. Então, nunca esqueçam que toda ponta de dedo que você faz no seu filho, você tem que ir conversando com ele e lidando com isso para que ele faça isso sozinho em algum momento. Ponta de dedo, aplicação de insulina, troca de cânula, sensor. Tudo isso que acontece todos os dias é um momento para você dar uma educadinha, sabe? O que eu faço agora? Ai, filho, o que eu tenho que prestar atenção aqui? Lembra o que eu te falei ontem e tal? Né? Um dia você pergunta, se você tiver que colocar sozinho, você consegue? Explica para mim como é que você faria. Você faria diferente? O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Então, olha quantas oportunidades a gente tem ao longo do dia para educar. Então, lembrem-se, menos estresse e mais educação. Então, o objetivo nosso aqui como pais é educar, fazer tudo possível para que essa criança, para que esse adulto saia de casa e viva feliz e não precise mais da gente para nada, tá? Esse é o nosso objetivo. Para os pais, agora especificamente, para os pais de crianças com diabetes tipo 1, isso inclui, o que nós estamos falando aqui, fazer com que essa criança seja autossuficiente, seja autônoma também com relação ao diabetes. Tá? O adulto. Nunca é cedo para a gente discutir a transição do cuidado junto com a equipe médica. Então, teu filho, mesmo que teu filho tenha 8, 9, 10 anos, já tem que estar dentro da estratégia, junto com o seu médico, com a equipe que você passa, já tem que começar a conversar sobre isso. O que já dá para o meu filho fazer? Porque uma coisa, gente, é ele saber fazer. A gente não pode confundir saber fazer com assumir a responsabilidade de fazer. São coisas totalmente diferentes. Normalmente, as crianças, elas sabem fazer, porque elas veem você fazendo as coisas todos os dias. O que acontece que deixa a gente de cabelo em pé é que vai chegando pré-adolescência e adolescência, essa criança ela vai mudando de forma a fazer a gente desconfiar ou a gente não saber mais se ela sabe fazer, porque ela não faz. Ela deixa de fazer as coisas que ela fazia, e aí você fala, gente, mas será que ele desaprendeu? Não, ele não desaprendeu, não. Não é isso, não. Ele sabe. Né? Então, saber fazer é diferente de ter a responsabilidade de fazer. E a gente pode trazer isso para as tarefas da casa, né? Então, eu sei arrumar a cama, mas não é sempre que eu arrumo. Eu sei que eu tenho que limpar o banheiro, eu sei limpar o banheiro. Eu sei que eu tenho que limpar o quarto e eu sei que eu tenho que deixar as coisas organizadas. Então, eu sei que eu tenho que fazer e eu sei como fazer. Mas eu faço. Então, é outro ponto, tá? Significa que você tem que começar a planejar o processo enquanto ele é criança e pré-adolescente. Isso é outra coisa que a gente falha muito aqui no Brasil, né? A gente não faz essa preparação, a gente não faz essa estruturação, e aí a gente quer que quando ele seja adolescente, porque ele tem 15 anos, ele simplesmente assuma. Olha, você tem que saber, você já tem 15 anos, você tem que ser responsável por você. Ou seja, você não preparou a pessoa para nada, e aí, de repente, ela tem que cuidar de tudo. Economia doméstica. A pessoa, os pais, a escola, sei lá, eu falo que tem tanta coisa inútil que a gente aprende na escola, tanta coisa inútil, que quando a gente vai morar sozinho e a gente precisa pagar as nossas contas, organizar a nossa vida financeira, mercado, a gente se lasca no começo. Se lasca. Então não teve preparação nenhuma, né? A gente precisa fazer isso com o diabetes, desde quando ele é novinho. E aí aqui tem uma frase muito engraçada que tem a ver até com alguma coisa que eu já falei. Enquanto os adolescentes frequentemente sabem
como fazer, eles frequentemente esquecem de fazer. Os adultos também. Quantos adultos aqui já não esqueceram? Karina, que tá aqui, que tem diabetes há um tempão. Karina, nunca esqueceu? Nunca esqueceu. Nunca esqueceu de fazer uma ponta de dedo, nunca esqueceu de tomar insulina, nunca, nunca, nunca. Os adultos com diabetes, eles são perfeitos, eles não esquecem nada, eles fazem tudo certinho, ó, chuchu, porque na verdade é isso que a gente quer do nosso adolescente, né? A gente acha que quando esse adolescente assumir a responsabilidade, ele não vai esquecer nada, ele não vai errar nada. É isso que a gente acha. Então a gente começa a ficar muito nervosa porque a gente não vê esse adolescente agindo da forma como a gente gostaria, imaginaria, esperaria que ele fizesse como adulto. A gente acha que o adolescente, ele já é um reflexo de como vai ser a vida adulta dele. Então, se ele não faz as coisas na adolescência, a mãe começa a entrar em pânico porque ela acha que ele vai ser um adulto, sei lá, displicente. Não. Então, ele diz aqui que uma transição lenta e bem planejada que leva anos para acontecer é a melhor estratégia, ou é a estratégia que vai trazer maior sucesso. Ótimo. Será que nós estamos fazendo isso? Vocês, mães de crianças, vocês sentem que vocês estão preparando o filho de vocês para essa transição, para que eles assumam essa responsabilidade? Ou vocês estão com expectativas de que um dia ele acorde maduro o suficiente? Ai, meu Deus, rindo de nervoso. Ele acorde um dia maduro e fale: mãe, deixa comigo. Eu já entendi o recado. Mãe, deixa comigo que eu sei fazer. É isso que vocês esperam? Não sei, eu tô aqui pensando, eu errei muito, foi muito, tudo aqui em casa também foi super atropelado. Também eu não fiz planejamento nenhum, porque ninguém nunca plantou essa sementinha na minha cabeça de que eu tinha que organizar, de que eu tinha que preparar, de que eu tinha que ir aos poucos. Eu tinha isso na minha cabeça quando ela tinha 8, 9, 10 anos, mas parece que quando eles fazem 13 e eles começam a se voltar contra a gente e a coisa fica difícil, daí parece que a gente esqueceu tudo e começa a entrar em desespero, tá? Então, a transição do cuidado para o autocuidado, ela é extremamente individual. A gente não sabe quando, a gente tem que prestar atenção na prontidão dessa criança pré-adolescente barra adolescente, porque eu acho que é mais pra lá, né? É o adolescente, na verdade. Acho que chegou gente aqui, né? Ó, a Valéria falou, a minha já está com 17 anos e se não cobrar, não se cuida. Não, mas ela não vai mesmo. Você tem que parar de cobrar, porque ela não vai. Ela não vai. Você está cobrando uma maturidade e uma autorresponsabilidade no pior momento de vida dela, que é aquele onde ela tem coisas muito mais importantes e mais interessantes para fazer. Então, o que acontece? Existe uma curva muito curiosa no diabetes, que é o seguinte. A criança, 9, 10 anos, ela se orgulha de fazer as coisas. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo muito bem, porque as cachorras aqui estão latindo desesperadamente. A criança, quando ela tem 9, 10, 11 anos, ela se orgulha muito de ter diabetes. Ela quer mostrar para você o quanto ela sabe fazer, o quanto ela é responsável. Ela adora os elogios que você faz. Meu filho faz tudo, meu filho é um guerreiro, meu filho mede sozinho, meu filho põe o sensor, meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho aquilo. Mas isso é uma característica da criança. E o início da pré-adolescência, ele se sente, nossa, o máximo, sabe? Adora que você fale bem dele para as outras pessoas, que você elogie na frente dos outros. E aí, o raio dos hormônios, na hora que a adolescência chega para valer, ela muda um pouquinho essa característica do seu filho. Porque ele deixa de querer que você fale muito bem dele, ele começa a querer que você esqueça que ele exista. A real é essa.
Então, ele não quer que você fale mais, ele não quer que você cobre, ele não quer provar nada pra você, ele não tá nem aí pra você. Na adolescência, o pai, ele sai um pouquinho de figura, sabe? E não adianta você ficar cobrando, porque isso não vai vir naturalmente dele. Então, o que acontece muitas vezes? A mãe, ela meio que, na criança, pré-adolescente, ela meio que consegue deixar de fazer algumas coisas, porque a proatividade da idade, lá querer provar para você que ele é, show de bola, ele vai começar a fazer. E aí, quando chega na adolescência, ele deixa de fazer. Ele começa a deixar de fazer algo que ele fazia. E aí você fica pé da vida, você fala, mas você fazia, agora você não vai fazer mais? Mas você estava fazendo até agora e agora você não vai fazer mais? E aí você começa a ficar puta, porque você fica cobrando que ele com 17 anos volte a fazer as coisas que ele fazia com 10. Só que não é mais a mesma pessoa que tá ali. Não é mais. E é muito comum que aos 15, 16, 17 anos, os pais voltem a fazer coisas que eles não faziam há muito tempo. E aí você fala, ai gente do céu, mas eu achei que com 17 ele já ia fazer tudo sozinho, ele já não vai. Não vai. E toda a literatura que tem lá fora diz isso, pais, preparem-se. Porque na adolescência talvez você precise voltar a fazer coisas que você já tinha deixado de fazer. Porque a cabeça do teu filho está em outro lugar, está em outro momento. Que vai passar, mas o diabetes não vai passar. Então, o nosso objetivo durante a adolescência é garantir o mínimo de insulina possível para que ele não tenha cetoacidose. Sabe? O objetivo da adolescência não é fazer com que seu filho tenha uma alimentação mais saudável. Já passou, gata. Já foi. Não é no momento da adolescência que você vai, sei lá, o que eu tava falando? Me perdi. Ah, droga. Perdi o que eu tava falando. Enfim. Voltando aqui então, eu escrevi uma frase para ler aqui para vocês que é o seguinte: as crianças precisam, letras garrafais, dos pais para gerir o seu diabetes, especialmente na adolescência. Especialmente na adolescência. É o momento onde eles mais precisam da gente. Às vezes você olha e fala, cara, é isso, né? A gente espera muito, a gente vê uma criança de 10 anos super autônoma, tal, fazendo tudo, não esquece de nada, quer levar o kit pra escola, quer o kit mais bonito. Eu adoro ter diabetes, mamãe me chame de docinho, quer ir nos eventos, quer ter a camiseta com a cara dela. A criança até os 12 anos, gente, ela é um chuchu. Mas pode acontecer que esses hormônios aí transformem essa criança, não é que todo mundo vai passar por isso, mas pode ser que os hormônios transformem a sua criança num ser que você fala, meu Deus, o que aconteceu? Então a adolescência não é o momento de mudar a alimentação, a adolescência não é o momento de obrigar o teu filho a fazer educação física, atividade física se ele nunca fez, não é o momento de fazer ele tomar conta do diabetes como ele nunca fez. O momento da adolescência é ajudar ele com as questões do ensino médio, ajudar ele com as questões da faculdade, deixar ele curtir a vida, conhecer as pessoas, conhecer o próprio corpo, se apaixonar, sair, viver. E o diabetes você vai ficar lá em segundo plano, meio que no background, assim, dando uma insulina para ele, assim, para que ele consiga fazer essas outras coisas, tá? Entrando na faculdade, dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Mas, gente, a cobrança, ela não resolve. Não resolve, não adianta. Então, uns pontos que eu anotei aqui pra gente conversar não, né? Porque eu não queria esquecer de falar pra vocês. Então, a transição para o autocuidado, ela é gradual. Então, você tem que começar desde sempre. Todos os dias, transicionando, conversar com a equipe, conversar com o seu filho. Imagina que ele usa bomba de insulina e você troca a cânula, você preenche o cartucho, você faz tudo. E aí você pode um dia virar para ele e perguntar, filho, acho que já dá para você fazer algumas coisas. Vamos tentar aqui ver a cânula, você consegue trocar? Ah, eu consigo encaixar ela no aplicador, mas eu ainda não consigo apertar o botão. Então, beleza, então a partir de hoje você vai encaixar ela sempre, mas eu ainda aperto o botão para você. Ah, na hora de trocar o cartucho,
Aí eu não consigo encher o cartucho, mas eu consigo colocar o cartucho na bomba. Beleza, então a partir de agora. Então, essa transição do cuidado, esse planejamento todo, precisa o cara estar presente lá. O teu adolescente precisa estar presente, ele precisa concordar com aquilo e falar, acho que dá para fazer, tá? A participação dos pais ainda é importante. Gente, uma pessoa com 17 anos, ela não é autônoma, ela não é autossuficiente, ela não é responsável, ela não é madura, ela não é nada. Ela não é nada, na verdade. Aqui nessa região do cérebro, que fica bem atrás da testa, a gente tem o córtex pré-frontal. Essa região é a região responsável pelo planejamento em longo prazo, pela parte da responsabilidade e tudo mais. Até os 29 anos, 29, nossa desgraça, até os 29 anos, essa região aqui, ela está em amadurecimento ainda. Então não adianta a gente querer que um jovem de 17 anos tenha responsabilidade, tenha visão de futuro, tenha planejamento de longo prazo para uma coisa que ele não tem maturidade, ele não tem capacidade mental para isso. Não tem, não está na hora ainda, né? Então a gente vai ter que ajudar eles o tempo todo. O áudio tá bom para todo mundo? A Ângela tá falando que tá meio ruim. Se tiver meio ruim... então tá bom, talvez seja a sua. Se alguém mais estiver tendo problema aí, me fala, tá? Mesmo com o adolescente assumindo responsabilidade, o apoio de vocês é essencial. Muitos deles não estão prontos para assumir a carga toda. Muitos deles não estão prontos, a maioria não está. Não está pronta. Gente, eles têm simulado, eles têm Enem, eles têm um monte de coisa acontecendo na vida. Pega o diabetes de volta para você. Então, se na sua vida aconteceu aquilo de quando ele era criança, ele tinha uma baita responsabilidade e de repente depois ele não tem mais, pega, porque ele tá sobrecarregado, pega para você. Deixa ele cuidar do Enem, da escola, da faculdade, da prova, do TCC, do negócio dele, e o diabetes você continua cuidando. Como eu falei ontem, o diabetes vai estar com ele a vida inteira. O diabetes vai estar com ele a vida inteira, você não. O diabetes vai estar com ele a vida inteira, mas ele com você não. Então pega de novo, durante a adolescência, sabe? Conta carboidrato para ele, não lembra ele de fazer as coisas, mas facilita. Deixa ali na visão, dá um toque, um gesto, qualquer coisa, tá? Olha que legal esse terceiro ponto que eu coloquei aqui. A pressa dos pais pode ser um obstáculo. Muitas vezes, isso foi um problema para mim, isso aconteceu comigo. Acho que eu contei ontem, anteontem, quem eu era, como eu era, minha personalidade e como isso atrapalhou. Porque eu mandei a minha filha para um acampamento com 8 anos e ela não estava nem um pouco preparada. Na verdade, eu fiz de tudo para que aceitassem ela tão cedo no acampamento, porque eu jurava por Deus que quanto antes a criança ficasse autônoma, independente, melhor. Errei pra caramba, gente. Errei muito. Não soube respeitar o tempo dela. Sabe? Então a menina foi pro acampamento com 8 anos e voltou traumatizada, coitada. Ela não quer, ela falou, não quero. Eu não quero ninguém mexendo na minha bomba, eu não confio, eu só confio em você, mamãe. E eu, como assim? Mas você tem que deixar as outras pessoas... Como a gente aprende, não é verdade? Então muitos pais, eles se sentem prontos para uma pausa, porque eles estão cansados, eles fizeram isso a vida inteira. Só que o adolescente ainda não tá. Então, chega aquela fase da adolescência, por que todo mundo fala tanto da adolescência do diabetes? Porque o pai já tá cansado e a criança também. Tá todo mundo cansado. E aí o pai não aguenta mais os cuidados, a criança não aguenta mais os pais, e aí esse adolescente se revolta, aí o pai tem que lidar com as questões do adolescente, mas as questões tá todo mundo com o saco cheio. Tá todo mundo com o saco cheio. E tudo bem. É um saco, sabe? É um saco, então às vezes os pais largam meio que antes da hora, e assim, o problema é que a gente larga, mas a gente continua gritando, né? A gente para de fazer, mas a gente fica berrando para ele fazer, a gente para de fazer, mas a gente fica cobrando. Esse é o nosso maior erro, isso não é transição do cuidado, isso é não sei. Ponto 4 aqui, comunicação. A gente para de conversar com os nossos filhos nessa fase. É tudo ordem, é tudo briga, é tudo muito reativo, né? Tá todo mundo cansado com os nervos à flor da pele e a gente tá lá. Não, gente.
Tem um outro livro que eu tô lendo que fala sobre adolescência, que ele fala assim, se você tá vendo, né, se tem um liquidificador batendo sem tampa, então o liquidificador tá lá, você vai jogar mais coisas ou você vai tampar o liquidificador? O que a gente faz na adolescência com diabetes? A gente vê aquele liquidificador sem tampa girando e fazendo uma baita sujeira, a gente vai lá e fica colocando mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então a gente também precisa, né, aprender o momento certo de falar com eles. Se o negócio está girando, espalhando para todo lado, tampa. Espera. E depois fala, tá? E avisa, a gente precisa conversar sobre XYZ. Às vezes, vocês não vão conseguir conversar sobre diabetes com os filhos de vocês em casa, porque eles podem se tornar extremamente defensivos, né? Ficar com medo que tudo que ele for falar você vai rebater, você vai discordar. Então, os melhores momentos para a gente ter essa conversa sobre a transição é nas consultas. Porque daí tem o médico como mediador ali do negócio, ou uma educadora em diabetes também consegue fazer essa mediação, inclusive estou até estudando mediação de conflito, porque eu percebi que na relação entre pais e adolescentes com diabetes, o diabetes costuma ser o menor dos problemas, a gente tem muitos outros problemas ali para resolver, então estou estudando mediação de conflito para ajudar nisso também, então conversar sobre diabetes com seu filho, de repente, é importante ter uma terceira pessoa que está fora da situação e que consiga dar a voz, né, para o adolescente, porque às vezes a mãe entra na consulta, a criança ou adolescente não consegue nem abrir a boca, porque a mãe não para de falar, vai falar e o adolescente está lá no celular, não aguenta aquele papo, a mãe não para de falar, tudo que a mãe fica falando em casa, ela fica repetindo na consulta, então esse profissional também precisa mediar, aprender a mediar a situação. O que aconteceu com a gente lá na consulta? Eu não entro mais. Ou eu ainda vou? Por que eu ainda vou? Porque, cara, eu amo esse médico e cada consulta com ele é uma aula. Então, o que ele entendeu? Que a Vitória agora, ele é pediatra ainda, tá, gente? Mas ela já tá com 21 anos, enquanto ele quiser atender ela, eu vou. Ela entra, ela faz a primeira hora com ele sozinha, e eu entro depois, e aí ele fala, olha, eu já discuti com a Vitória, e nós decidimos isso, eu tô passando para você. Perfeito, perfeito. Eles decidiram entre eles, e eu vou ajudar da forma que eu posso. E na consulta eu falo, agora, né, gente, depois que eu estudei, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? De todos esses combinados que vocês fizeram, tem algum deles que você quer que eu faça, que eu te ajude? Sabe, se coloca na posição de suporte, na verdade, sabe, não de condicionador. A Valéria falou, é um saco, eu com gêmeas, uma tem diabetes e a outra sente que não é amada, que só cuido de uma, fez terapia e melhorou, mas ainda acredita que criei a diabética errado. Aqui tudo virou conflito. Eu acho que eu concordo com a sua filha. Teve uma live aí para trás, uma live extra que eu fiz, que chama Os Irmãos Importam, onde eu contei muito a história que aconteceu aqui, e tem um outro vídeo que eu coloquei ele completo no YouTube, é 8 minutinhos só, onde eu conto todas as coisas que aconteceram aqui. Então, Valéria, a gente erra. E se você tem gêmeas, fica mais fácil de ver a diferença. Às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente acha que tá dando atenção mais pro diabetes. E sim, isso gera um conflito, e isso aparece muito na adolescência. Se a gente tem filhos de idades parecidas, tá? Na adolescência, essa diferença da gente tratar um e o outro, ela aparece. Ela aparece, o que aconteceu aqui? As duas se juntaram contra mim. E aí a gente foi pra terapia resolver, acho que em 2002, se eu não me engano. Elas não estavam brigando entre elas, mas elas se voltaram contra mim. Olha que interessante. E aí eu falei, então temos uma questão para resolver? Liguei na minha psicóloga e falei, eu tô precisando de ajuda aqui, eu tô com uma questão que eu preciso resolver com as meninas, e eu gostaria de algumas sessões. E aí a gente foi lá, nós três, foi em 2022, se eu não me engano, 21 e 22, mais ou menos.
E a gente vou lá e falou, ó, é o seguinte, as duas estão contra mim aqui, estão jogando na minha cara tudo que aconteceu a vida toda, que eu não soube criar, que eu fiz isso, que eu não fiz aquilo, que eu não fiz aquilo, então eu quero reorganizar isso aqui, pra mim não tá funcionando, porque você nunca foi mãe, agora você quer ser, foi as coisas que eu escutava da outra, que não tem diabetes, você nunca se importou comigo, agora de repente você tá se importando, eu não preciso mais de você na minha vida, você antes do que lá e agora eu não quero mais, não, não. Eu falei, temos um problema? Vamos resolver. E tinha o diabetes ali, sabe? Tinha o diabetes ali. Então, comunicação é fundamental. Se você sente que você não consegue conversar, só você e o seu filho, eu posso ajudar. Marca uma consulta comigo, a gente conversa nós três, ou eu converso sozinha com ele, depois eu converso sozinha com você, e daí eu vejo se a gente consegue conversar junto. Faz parte, tá, gente? Ter uma pessoa de fora às vezes ajuda muito nesta comunicação. Incentive pequenas responsabilidades. Então, quando a gente vai percebendo que eles têm aquela prontidão, né? É a mesma coisa de. Olha, nossa, se tiver algum adolescente aqui vai ficar meio puto da vida comigo, mas a gente sabe quando dá pra gente começar a tirar a fralda do nosso filho, não sabe? A gente deixa uns piniquinhos e umas calcinhas, umas cuequinhas extras, porque nessa transição, né, da fralda pro vaso, da fralda pro pinico, ele vai fazer xixi no chão, ele vai fazer xixi na roupa, e ele tem que perceber que alguma coisa diferente aconteceu. Então, a transição do cuidado para o autocuidado no diabetes é a mesma coisa. Vai dar errado muitas vezes. E tem que dar errado. E ele tem que perceber que do jeito que ele está fazendo não dá mais. E você pode dar um toque numa boa, gente. Não é a cobrança, não é a briga, não é a voz alta. Porque se isso funcionasse, a gente não ia ter problema nenhum no mundo, concorda? Se castigo funcionasse, não ia mais ter um ladrão no mundo. Se castigo funcionasse, os filhos não iam repetir as mesmas besteiras nem nós. Se castigo funcionasse, a gente nunca mais ia ter uma multa de trânsito. Se sermão funcionasse, ninguém que frequenta a igreja ia fazer coisa errada. Então, não funciona. Certo? Então, lembra. Acho que foi um bom exemplo, né? O teu filho não saiu da fralda para a privada sem fazer xixi e cocô na calça. O seu adolescente, ele não vai assumir o autocuidado com o diabetes sem escorregar, sem patinar, sem bater a cabeça, sem errar, sem ter problema. Ele vai. E você vai estar lá para dar o suporte. Você xinga e briga com o seu filho pequeno quando ele faz xixi na calça? Quando ele esquece de te avisar que ele está com vontade? Quando ele faz cocô na calça? Isso que é educar. Aconteceu um erro, um probleminha, filho, sempre que você sentir, olha, tá vendo? Agora você se molhou. A próxima vez que você sentir, a gente precisa ir no banheiro, você vai educando. Toda vez que o seu adolescente, quando ele assumir o cuidado, ele fizer uma cagada, você vai ter que ajudar ele a limpar a cagada e falar, olha, na próxima vez a gente pode tentar dessa forma, pra ver se não... O problema é que, entende, a gente já tá com o saco cheio e ninguém consegue ter esse tipo de conversa. Atribua pequenas tarefas, como lembrar de repor os suprimentos, registrar as medições. Então, o que dá para a gente pedir para os nossos filhos fazerem? Colocar na agenda deles o dia de buscar os insumos, colocar na agenda dele o dia dos exames, o dia da consulta, pedir para eles colocarem lá as informações nos aplicativos, avisar você que a insulina está acabando, que a tira está acabando, avisar você com antecedência que o sensor está acabando. Isso pode ser uma pequena responsabilidade. Porque às vezes a criança ou o adolescente chega para você e fala, tô sem Libre, meu sensor acabou. Obrigada por você ter avisado agora. Agora eu não consigo comprar. Eu recebo, assim, tem umas outras medicações aqui que elas usam. Ai, acabou meu remédio. Pô, você me avisa agora. Ai, já faz 2 dias. Você me avisa agora. Agora. Então são pequenas, você precisa me avisar 2 dias antes, pelo menos, para eu conseguir me organizar. Então são pequenas, parece que não, mas são pequenas coisas. Conflitos comuns na adolescência. Eles fingem estar mais independentes, mas eles não estão. Eles tentam te contar uma história para te convencer a parar de encher o saco, mas na verdade eles estão mentindo. Eles dizem que vocês não precisam mais cuidar, ficar em cima, mas na verdade a gente precisa. É super comum eles, no primeiro ano da faculdade, se atrapalharem um pouco com as coisas, com a rotina e precisar de você ali, sabe? Sei lá, agendar uma consulta, pegar um insumo. Então,
eu acho que falta isso de verdade, assim, não tô falando dos pais, porque a gente precisa dessa orientação enquanto pais, mas eu acho que falta também dos profissionais organizar isso de uma forma mais estruturada, sabe? Olha, o que dá pra gente fazer quando ele faz 15 anos? Vamos ver se ele já é capaz disso, disso, disso. Ou vocês acham que quando eles fazem 18, aí, nossa, fez 18 anos, agora já pode, já vai. Não vai. 21, entrou na faculdade, agora ele pode, ele vai. Não vai. A ficha não cai assim, ó, pá, da hora pra noite. Ninguém entra num carro e sai dirigindo. A gente tem que aprender a dirigir. Não é? Futuro, como ajudar? Essa aqui é ótima. Como ajudar sem sufocar? Pais podem dar suporte de maneira invisível, como organizar os materiais, cuidar da logística, prescrição, consulta, etc. A gente pode olhar se está tudo bem, se ele tem coisa para corrigir hipoglicemia, a gente pode dar essa ajuda, tá? Uma coisa que atrapalha muito a gente é a gente colocar na nossa cabeça que porque ele já tem tantos anos, ele já deveria ser capaz de fazer tal coisa sozinho, e daí a gente larga a mão. E daí quando acontece alguma coisa, o que a gente faz? Eu não te avisei? Eu não te falei? Para você ter uma seringa extra? Eu não te falei? Para você ter uma... Eu não te falei? Gente, não precisa, sabe? Isso que torna tudo mais difícil. Então, o cara na adolescência e na juventude já não tá mais suportando ouvir a sua voz. Aí você vai ficar lá, e não falei pra você, mas você já tem 18, mas você já tinha que fazer isso sozinho. Se você acha que ele tem que ter açúcar na mochila, vai lá e coloca. Se você acha que ele tem que ter tiras extras, vai lá e coloca. Ai, mas aí ele nunca vai. Vai. Fique em paz. Ele vai. Adolescência e comecinho da faculdade, gente, é tanta coisa legal que tem na vida desses caras. Vocês não lembram da vida de vocês? Vocês estão começando a sair, vocês estão começando a curtir, começando a beber, conhecer gente, se apaixonando, namorando. Porra, o diabetes vai estar com você até o último dia da sua vida, cara. Vamos ajudar esses jovens aí, vamos dar uma forcinha. Vamos deixar eles viverem a juventude deles. Nós que não temos diabetes, nós vivemos a nossa juventude. A gente não tinha essa responsabilidade extra. Então, por que a gente não pode ajudar o nosso filho a curtir a juventude dele um pouco melhor? A focar a maior parte da energia deles ali nas coisas da faculdade, do relacionamento, do último ano do ensino médio e tal. A gente fica ali em segundo plano. Ó, tá aqui, ó. Ao invés da gente cobrar, a gente fornece. Ao invés da gente perguntar, a gente dá pronto. Filho, ó, hoje a gente vai almoçar arroz, feijão, essa colher aqui, se você comer uma colher, cada colher dessa aqui tem 13 gramas de carboidrato. Faz pronto, entrega pronto, vai passar. Vai ter uma hora que ele vai assumir, entendeu? E se ele perceber que você tá lá o tempo todo orientando, dando suporte, isso é diferente de cobrar e de mandar fazer. Muito diferente. Tá? É importante não microgerir cada etapa, mas estar disponível para ajudar e tirar dúvida. Então, chega um momento da vida deles que você não vai saber tudo. E você não tem que saber de tudo mesmo o tempo todo. O que a diferença é que ele tem que sentir que você está lá disponível para quando ele precisar, quiser e puder te procurar. Muitas vezes a forma que a gente lida com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, a gente afasta eles da gente. Completamente. Então, eu lembro que teve uma época que a Vitória estava saindo, estava bebendo, tal, não sei o quê. E o pessoal falava assim, ai, mas você não tem medo, você deixa, você não fica em cima. E daí eu falei, tenho. Tenho medo, mas eu deixo. E eu não fico em cima. Eu alerto, eu falo, o seguinte, a gente estava indo para uma festa um dia, e eu falei, você vai beber? Não. Você vai beber? Não. Você vai beber? Aí eu falei, caso... É óbvio que ela ia beber, mas ela não me contou porque ela achou que eu ia brigar. Eu falei, bom, caso você decida beber, e eu dei uma risada, né? Eu falei, tá bom que você não vai beber. Sabe assim? Caso você decida beber, eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte. O álcool, depois de algumas horas, ele
da hipoglicemia. Então, se você for beber, lembra de comer um pouquinho, não corrige toda a glicemia, nem corrige tudo que você vai comer. Quando você chegar em casa, mede a glicemia antes de deitar e bota o despertador para dali umas 4 horas só para você ver como é que tá. Se você não quiser acordar, eu vou medir para você às 6 horas da manhã, porque eu já vou estar acordando. Você chegou em casa às 5 horas da manhã, né? 7 horas, eu meço. E se acontecer qualquer coisa, e se você, por acaso, beber além da conta, se sentir bêbada, ficar com medo de qualquer coisa, me liga. Eu vou te buscar, eu vou te ajudar. Eu não quero que você fuja, sabe? Que você não me procure. Então, muitas vezes a forma que a gente lida com eles faz com que eles corram de nós e não corram para nós. Então, nessa fase da adolescência, é isso que a gente tem que mostrar para os nossos filhos, que a gente está lá do lado, que se eles precisarem de alguma coisa, a gente vai acolher, vai ajudar. Pode até dar uma bronquinha depois, sabe? Depois. Primeiro você acolhe. Depois você dá a bronca. Certo? Então, você tem que ser um porto seguro para o teu filho. Vocês estão remando no mesmo barco, vocês têm que remar para o mesmo lugar. Não pode ser adolescência com diabetes, não pode ser cada um, sabe aquele, como chama? Cabo de guerra? Tá cada um de um lado? Vocês estão do mesmo lado. E o teu filho precisa muito de você. E na adolescência ele tá naquele estado porque ele tá muito perdido. Ele tá muito perdido. Ele precisa de um direcionamento. E o seu direcionamento, você já tem, o diabetes é seu, se vira, você já tem 18 anos, se vira. E não é assim que a gente tem que fazer. Ai, seria ótimo se fosse assim. A gente dá uma descansada, né? Mas não é. Tá? Não é. Lembra, ele vai errar. E você tem que amar o teu filho no erro. Ele vai errar. E você tem que pegar aquele erro. Falar, olha, filho, isso aconteceu por isso, isso e isso. O que a gente poderia tentar mudar? O que a gente poderia tentar fazer de diferente? Será que vale a pena a gente continuar fazendo isso dessa forma? Você entende que é bem diferente? Você pode brigar com o teu filho por nota, você pode brigar com o teu filho pelo quarto desarrumado. Você pode, mas o diabetes não dá, gente. O diabetes ele tem um outro peso na vida. Não dá pra gente lidar com o diabetes como a gente lida pedindo pra ele arrumar o quarto. Arruma seu quarto, senão você não vai sair hoje. Controla o seu diabetes, senão você não vai mais sair. Não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso, tá? Então, a independência completa é uma meta a longo prazo. E ela vai variar de adolescente para adolescente. E essa autonomia completa, essa independência, de repente, vai acontecer lá pelos 20 e poucos anos. Quando essa menina casar, ou esse cara casar, tiver a casinha deles lá, sabe? De repente, a autonomia e a independência vai vir neste momento, quando ele sair da sua casa para ter a vida dele. Tudo bem? Muitos adultos com diabetes, eles ainda precisam de ajuda, eles procuram a ajuda dos pais e tudo bem. E qual o problema de você ajudar o seu filho? Qual o problema da gente ajudar o nosso filho? Por que a gente quer tanto? E por que a gente se desespera tanto? E por que a gente corre tanto para que o nosso filho tenha autonomia o mais rápido possível, seja independente o mais rápido possível? Para quê? Para quê? Qual é o objetivo É a gente descansar? É porque você acha que se você não fizer isso logo, o futuro dele está condenado? Era para ser mais suave. eu falei pra Ângela hoje, vai ser suave. Eu não consigo, gente. É porque eu gosto, eu acho essas reflexões importantes. É a gente, na verdade, é tudo sobre os pais. Nós escolhemos, não foi ter filhos, então. É tudo sobre a gente. É a forma que a gente lida que vai mudar a forma como eles reagem. É a forma que a gente lida que vai mudar a forma como eles agem. Então, eles são um reflexozinho assim, ó, da gente. Então, se a gente bater de frente, eles também vão. Se a gente brigar, eles também vão. Se a gente impor, eles também vão. Porque é da adolescência. A gente... Os pais, eles são a... Aí a Ângela já ia perguntar se a parte suave ainda viria. Vem, eu tô tentando mostrar, tirar o peso, sabe? Dizer que não adianta brigar. Que as coisas não vão acontecer num passe de mágica. Que quanto mais suave você for com o seu filho, melhor vai ser.
E ser suave é diferente de ser negligente. Ser suave é simplesmente mudar a forma de falar. Ser suave é deixar de mandar fazer e chegar do lado dele e fazer por ele. Às vezes o nosso filho adolescente ele é difícil porque nós não estamos facilitando muito para eles. A gente não está ajudando muito. A gente está cobrando demais. Certo? Ó, eu vou até o final da semana eu vou disponibilizar um material escrito sobre isso para vocês lerem, para vocês darem o tom de vocês nas coisas. Vou organizar, estruturar de repente um passo a passo de que coisas a gente pode começar passando primeiro para eles, observando se eles têm maturidade para fazer ou não, certo? Mas lembra do... Olha para o teu filho adolescente com diabetes e lembra, ele é só uma criança de 2 anos saindo da fralda. Isso vai ajudar um pouco, sabe? Vai acontecer de fazer xixi na calça e a mãe não consegue muito antecipar, por mais que ela tenha uma estratégia de colocar essa criança sentada na privada a cada 4 horas, vai ter um momento que o xixi vai escapar. E não tem nenhum adulto mijando nas calças, né, gente? Eu acredito que não tem. Todo mundo passou por essa fase, não foi? Então, não tem nenhum adulto que fica 5, 10 dias sem tomar banho. Essas coisas, elas vão acontecendo, vai ficando mais fácil, juro. Mas o primeiro passo é nosso, o primeiro passo é de vocês que estão aí assistindo. Se vocês estão aqui assistindo, é porque esse é um assunto importante, esse é um assunto interessante, então isso vai começar a depender única e exclusivamente de vocês. Da forma que vocês se comunicam, a forma que vocês se comportam, a forma com que vocês perguntam. É isso, certo? Muito obrigada pela 1 hora que vocês disponibilizaram para mim hoje. Hoje eu preciso encerrar, não posso esticar. Hoje eu tenho um atendimento presencial de DM2 e a gente vai conversando ao longo do dia, certo? Um beijo para vocês e a gente se fala.